Fui demitido do meu trabalho porque sou uma pessoa que vivo com HIV. Eu não ouvi o que eu ouvi? Isso já fazem alguns anos que aconteceu e eu resolvi relatar aqui no canal também porque eu tenho recebido muitas mensagens lá no meu Instagram de pessoas que vivem com HIV que estão sendo demitidas por viverem com HIV atualmente, né? Oi, eu sou Dejaí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a intenção de criar esse vídeo, de deixar aqui registrado toda essa história, é explicar todos os detalhes, como que aconteceu, como que foi o meu diagnóstico e como que foi que as pessoas do meu trabalho ficaram sabendo e como que foi que aconteceu essa minha demissão. Porque eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que vivem com HIV que foram demitidas dos seus trabalhos recente Passada, chocada. após descobrirem que elas viviam com HIV. E eu fiquei assim chocado, porque eu não imaginava que esse tipo de coisa continua acontecendo, né? Porque isso aconteceu comigo em 2017, ou seja, algum tempo atrás. Foi na mesma semana que eu tive o meu diagnóstico positivo para HIV. E aí foi assim bem difícil para mim, porque eu estava na universidade também e acabou gerando diversos outros problemas. Então, a intenção de fazer esse vídeo aqui é deixar todas as pessoas que vivem com HIV bem informadas para que elas procurem os seus direitos, para que elas consigam juntar as provas ali desse crime que ela tá sofrendo no trabalho dela, porque isso é um crime e as pessoas fazem isso achando que nada vai acontecer com elas, né? Porque ninguém vai chegar na sua cara e vai dizer, olha, estou te demitindo porque você é uma pessoa que vive com HIV. É claro. Isso é óbvio que não. Mas existem fatores que vão acontecendo ali que dá pra gente entender que foi por isso. E também, de acordo com a lei, uma pessoa que vive com HIV não pode ser demitida assim, sem motivos nenhum, sem motivos algum. E aí, caso essa pessoa que vive com HIV recorra judicialmente, ela tem duas opções. Ela tem o direito de receber uma multa ali, né, de direitos, de danos morais ali, por ela ter sido demitida por viver com HIV, ou ela pode optar por retornar a esse trabalho e não mais ser demitida, É verdade. né? Tem essas duas opções aí de acordo com a lei, né? Caso você procure os seus direitos. Então são coisas que a gente precisa estar por dentro, né? Mas primeiro vamos comentar um pouco como que foi que aconteceu a minha demissão, né? Bom, pra quem me acompanha aqui no canal há mais um tempo, tem um vídeo onde eu falo como que foi que eu tive o meu diagnóstico. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Mas eu nunca falei só sobre a demissão do meu trabalho, né? Pra quem já viu esse vídeo, sabe que eu tive o meu diagnóstico quando eu fui doar sangue na universidade de enfermagem. Não necessariamente na faculdade ou por fazer enfermagem é obrigatório doar sangue. Não é isso, porque eu vi que muita gente pensou dessa forma, mas não é isso. Então tá. Eu comecei a universidade e aí a gente precisava fazer visita de campo, ou seja, visitar um hospital, visitar alguns órgãos de saúde para preencher carga horária, entende? E aí o que é que acontece? A gente foi visitar um hospital, que era um hospital daqui da cidade, que ele é também uma maternidade, e nós conhecemos essa maternidade e tudo mais, passamos quase a tarde inteira lá. E aí depois a gente foi conhecer o centro de doação de sangue, que aqui na minha cidade se chama o Hemose, né? Eu morei em Aracaju, Sergipe, enfim. Lá a gente ficou lá conhecendo todos os processos, como que as pessoas faziam quando chegavam lá para fazer o cadastro delas, para doar sangue, toda aquela entrevista que ela passa e todas as etapas que o sangue passava também. A gente acabou vendo tudo isso, né? Na nossa visita técnica. E aí, beleza, né? Eu sempre quis doar sangue. Eu tinha 18 anos, mais ou menos ali. Era 18 quando eu entrei na universidade. E eu sempre quis doar sangue desde mais novo, porém eu não tinha tempo, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos e aí, assim, sempre tive essa rotina, assim, cansativa, sabe? Desde o ensino fundamental ou médio, eu já estudava e trabalhava. Então, era cansativo, era corrido, não tinha tempo pra ir lá doar sangue, até mesmo porque o meu emprego sempre foi ou restaurante ou mercearia, e é coisas que, tipo, funciona de domingo a domingo, né? E daí eu realmente não tinha como ir. E aí, como já estava lá no Emose, fazendo aquela visita, junto com os alunos da classe, a coordenadora do curso, que também era professora, eu resolvi me cadastrar lá, né? Já tava lá, eu pensei, vou me cadastrar, já tô aqui. É claro. E aí, quando você se cadastra, eles fazem diversas perguntas ali, é um questionário de perguntas que eles fazem pra você, né, sobre se você, diversas coisas, né? Eu não sei hoje quais as perguntas que eles fazem, porque essas coisas podem ser atualizadas, né? E daí, eles também colhem uma quantidade ali de sangue pra poder fazer exames, pra saber se tá tudo ok com você, pra você continuar doando, né? Se você tem algum IST, ou se já teve algum IST, né? Você não poderia doar, né? Ou outros fatores também fazem com que você não possa ser um doador de sangue.
E daí, beleza, passei por essa etapa. E aí, você recolhe o sangue ali para eles fazerem os exames, vai para casa e depois eles entram em contato com você. Mas, nessa mesma semana que eu fui doar sangue, né, que eu fui conhecer o local de doação de sangue, eu também fui expulso da casa dos meus pais. Meu Deus. Eu morava com os meus pais, mas acabei saindo da casa deles devido à minha sexualidade, né? Eles me colocaram pra fora de casa. E beleza, eu fui morar com um amigo meu que ele falou: ai, vem passar um tempo aqui na minha casa. E aí, o que é que aconteceu? O meu pai acabou agredindo esse meu amigo e eu na porta de casa. E aí, por isso que esse meu amigo viu assim: nossa, que situação louca, você sempre passa por isso. Eu, ai, sempre é normal aqui em casa. E daí ele falou: ai, vem pra cá pra minha casa, você passa um tempo aqui, depois você, né, dá um jeito na sua vida, enfim. Fui pra casa desse rapaz, ele morava até perto do meu trabalho. E daí, o que é que acontece? Eu já não morava mais com os meus pais. E eu fiz a coleta de sangue lá pra eles fazerem os exames, né? E aí eles dão uma resposta pra você, referente a esses exames. Eles mandam uma cartinha pra sua casa. Isso lá na época que eu fiz essa doação, né? Em 2017. Não sei se hoje é a mesma coisa. Quem aí já doou sangue recente, puder deixar aí nos comentários, pode deixar aí. Mas eu não sei se continua a mesma coisa. Mas naquela época o procedimento era mandar uma cartinha pra pessoa, né? Saber o que aconteceu ali. E aí, mandaram essa cartinha pra casa dos meus pais, porque era o endereço que tava, né? A minha mãe me ligou e disse: olha, chegou uma carta aqui do Emose e tal. Aí eu pensei: oxi, do Emose? Aí eu já fui lá, né? Dar uma bela pesquisada e vi que poderia ser que deu positivo pra alguma coisa. E Ai, Monas. eles não avisam assim, né? Pela carta ou pelo telefone. Eles pedem pra você retornar pra refazer os seus exames, porque deu alguma alteração. E era exatamente isso que tava na minha carta, né? Aí eu pensei: ok, daí já deu positivo pra alguma coisa aí. Meu Deus. Então eu já tava assim, meio que preparado pra receber algum diagnóstico, porque eu tava ligado ali que com certeza ia dar alguma coisa, né? Porque, assim, eu tava no segundo período mais ou menos da faculdade, era no segundo já, e não tinha estudado sobre essas matérias, mas eu tinha estudado ali sobre essas coisas, assim, sobre dar diagnóstico e tudo mais. Tem alguns diagnósticos que não podem ser dados por telefone ou por carta, né? Só pode ser presencialmente. É claro. E para ISTs, HIV, especificamente também, eles precisam refazer esses exames para confirmar antes de te dar alguma resposta. Então, assim, eu já tinha pesquisado tudo isso aí eu já tava assim: nossa, pode ser que deu positivo para alguma coisa. E aí, beleza, né? Eu fui refazer esses exames no dia seguinte, já, super rápido. Porém, quando eu recebi essa carta lá no meu trabalho, né, que eu tava no trabalho, a minha mãe ligou dizendo que tinha chegado essa carta lá na casa dela. Eu já dei aquela pesquisada, isso tudo no trabalho, né? Eu pesquisei lá no computador do trabalho e tudo mais. Eu já trabalhava lá há um tempo e uma amiga minha, né, acabou. Nossa, o que foi que aconteceu? Eu falei pra ela da carta, falei pra ela, né, sobre possíveis alterações. Então, assim, comentei com ela por alto, assim, né? E falei que no dia seguinte eu ia refazer esses exames. Beleza, fui refazer esses exames. E aí, assim que eu terminei de refazer os exames, eu aguardei mais um tempo pra ir pegar o resultado. Eles falaram pra eu voltar depois de 5 dias, se eu não me engano, foi algo assim. Aí retornei pra pegar esses resultados. E aí, quando eu peguei o resultado, eles já falaram que tinha dado positivo pra HIV e sífilis na época, né? Não mereço isso. E daí, beleza. Como eu disse, eu já estava um pouco preparado para receber algum diagnóstico, porque eu já havia pesquisado e via que poderia ter dado positivo para alguma coisa, por isso que eu recebi aquela cartinha. Então eu estava um pouco assim, meio que preparado para receber, porém não foi legal naquele momento, né? Até mesmo porque o médico foi bem frio, assim, só falou: olha, deu positivo aqui pra HIV e pra sífilis, vou te encaminhar pro CTA, pro local que faz tratamento, não sei o que. Ele já veio jogando essas informações. Ele não me explicou o que era, ele não perguntou se eu sabia o que era, ele não falou nada disso e eu também não sabia o que perguntar. Foi um momento que eu fiquei ali, tipo assim, parado só pensando, sabe? Mas não lembro muito quais reações assim que eu tive, se eu fiquei em pânico, se eu chorei ou algo do tipo, mas não lembro, acho que não. Porque eu peguei ali o endereço do local, peguei o ônibus e fui pro local e tive que avisar pro meu trabalho que eu ia me atrasar um pouco mais, né? E aí foi isso. Não lembro de ter ficado tão, assim, desesperado, porque eu já havia pesquisado sobre, né? Quando você recebe essa cartinha do Emose falando pra você refazer os exames, pode ser que é porque deu positivo pra alguma coisa, né? Ou só deu alteração mesmo, só deu algo errado ali nos exames e você precisa refazer. Mas beleza, já fui meio que preparado pra aquilo, né? E aí, certo, confirmaram ali, né? Me mandaram pro local de tratamento. Eu avisei pro meu trabalho que eu ia demorar um pouco, porque eu ia lá fazer. Enfim, não falei o que eu ia fazer, né? Só falei que ia demorar um pouco. É mesmo, é? Aí fui lá, eles me fizeram mais
exames e confirmaram que realmente vivia com HIV, né? Já sofri um pouco de julgamento ali, naquele primeiro momento no CTA, no local que faz tratamento, que era para eu ser acolhido, porque CTA é Centro de Testagem e Acolhimento, né? Mas ali a assistente social já veio falando assim: nossa, um estudante de enfermagem tão novo e já tem HIV? Mona, você é maluca? Aí eu olhei assim pra ela: ai meu Deus do céu, é isso que eu vou passar aqui? O julgamento das pessoas? Tipo assim, eu sabia que o que tava acontecendo ali era totalmente errado. Aquela mulher me julgar, ela me tratar dessa forma. E eu pensei, poxa, será que aqui eles vão tratar dessa forma todo mundo? E já me senti um pouco inseguro pra retornar naquele lugar, né? Mas ali eu tive que ir direto pro meu trabalho porque eu não podia faltar lá era bem chato, tinha poucos funcionários, e você. Enfim, né? Fui direto pro trabalho. Também ninguém me perguntou se eu precisava de atestado ou algo do tipo, né? Ninguém perguntou e eu também nem passou pela minha cabeça, né? Pra mim, o meu dia ia seguir normalmente. Não vai não, amor. Aí eu cheguei no meu trabalho. Lembra que eu já tinha comentado com uma amiga, né, sobre esse exame de sangue que eu ia refazer? Então, ela já tava meio que assim, esperando alguma coisa, né? Porque quando eu cheguei no trabalho, eu tava com uma cara de meio apavorado, assim, né? Claro, óbvio, era algo novo pra mim que eu não tinha muito conhecimento. E daí eu fiquei um pouco assustado, assim, claro. E ela deve ter percebido, né? Que ela me chamou pra conversar, eu acabei falando pra ela. E aí, assim, na minha cabeça era uma boa atitude falar pra ela, porque eu estava colocando pra fora, até mesmo porque eu tinha acabado de ser expulso da casa dos meus pais, né, na mesma semana, e não foi algo legal pra mim, porque eu não queria que isso acontecesse. Eu estava na universidade, eu queria continuar estudando, porque seria mais fácil, né, estudar estando na casa dos seus pais, porque você teria uma estabilidade ali financeira, enfim, né, tudo mais. E aí eu já estava meio abalado com isso, não vou mentir. Isso acabou me deixando mal. E daí, tipo, veio também o diagnóstico, juntou dois problemas, né? Dois problemas junto com a universidade, que você tem que estudar, você tem que ter notas. A média da minha faculdade era 7 e ainda tinha o trabalho, então era essa correria o dia inteiro e vários problemas acontecendo na minha cabeça, né? Aí eu falei pra desgraçada, que era minha amiga há alguns anos, e eu falei pra ela o que tinha acontecido, e tipo assim, automaticamente, as pessoas do meu trabalho começaram a me tratar como se eu fosse um risco, como se eu fosse um marginal, como se eu fosse, sei lá, como se eu fosse realmente uma pessoa que não tivesse mais uso pra nada. Porque o que é que acontece? As coisas foram acontecendo aos poucos. E é isso que a gente tem que analisar. Analisar e tentar registrar o máximo possível de coisas que vão acontecendo no seu emprego, sabe? Porque, por exemplo, eu falei pra essa amiga, né? Foi eu que disse pra ela, porque eu achava que poderia confiar. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, outras pessoas que não sabiam nada sobre até então vinham me fazer perguntas a respeito do meu tratamento. Tipo assim, perguntava, ah, você tá tomando seus remédios? E as pessoas que se relacionam com você têm que tomar também, né? Porque eu morava com um rapaz, que esse rapaz, a gente ficava, e daí a gente parou de ficar, ficou só amigo. E daí foi quando ele viu o meu pai me agredindo e me chamou pra ir pra casa dele. Nessa época a gente já não tinha mais nada, eu só fui pra casa dele mesmo porque ele viu que eu fui super agredido e ele ficou tocado com isso, né? Enfim, ele também é LGBT e tudo mais, sabe dos problemas que a gente passa. Porém, né, as pessoas perguntavam, nossa, e o seu amigo que mora com você não precisa tomar nenhum remédio? E tipo assim, eram pessoas do trabalho que não sabiam da informação, sabe? E eu ficava, oh, como assim? Fiquei assustado, pensando, oxe, como é que essas pessoas sabem? Mas eu respondia, né, as perguntas. Juro que eu respondia assim, na boa. Diabo! Mas depois eu parei pra pensar, mas como é que essas pessoas estão sabendo? Se eu só contei pra aquela pessoa, pra minha amiga, né? E ela provavelmente falou pra essas pessoas, será que foi isso? Fiquei me perguntando, né? E aguardando se mais pessoas iam fazer perguntas. Ninguém fazia pergunta, mas eu sentia aquele olhar de desprezo pra mim, olhando de longe, assim, aquele olhar assim, como se estivesse olhando pra mim, ai, coitadinho, ai, sabe? Aquela coisa ridícula. Não que isso é uma coisa ridícula, mas eu sentia muito esses olhares do pessoal lá no trabalho. Porque supostamente todo mundo já sabia e eu não sabia que eles sabiam, né? Porque a desgraçada que eu falei saiu contando pra todo mundo. E o que é que acontece? Era um restaurante, né? Um certo dia eu tava secando talheres, porque eu fazia tudo lá, desde limpeza, atendimento, cozinha, caixa e tudo mais. E aí eu tava secando esses talheres e acabei cortando meu dedo ali secando talher. E a dona do restaurante chegou e disse, ai, cuidado, deixa aí, cortou o dedo. Aí eu olhei assim pra ela e falei, não, eu vou ali lavar a mão, fazer um curativo. Aí ela disse, ai, lava a mão na privada. Tipo, eu ouvi tudo isso, sabe? Aí eu fui lá, lavei a minha mão tranquilo, fui fazer o curativo. Ela chamou alguém pra fazer o curativo. Essa pessoa foi lá, colocou luvas e tudo mais, foi fazer um curativozinho no dedo, que tipo assim, tava saindo gotas de sangue, nem era um corte imenso.
Aí beleza, né? Eu já tava analisando toda essa situação, porém eu não sabia como reagir a isso, saca? Eu senti toda aquela opressão das pessoas, mas eu não sabia como reagir a isso, eu não sabia nem o que falar. Foi tudo assim, eu ouvia, eu sentia e ficava, what? Por que isso? Aí beleza, né? Depois, quando eu fui questionar sobre o fato dela ter mandado lavar minha mão na privada, ela disse: Não, você tá ouvindo coisas. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Você tá ouvindo coisas, ou seja, né? Querendo pagar ali como se eu fosse uma pessoa louca que tá ouvindo coisas já, né? Que tá imaginando coisa, inventando coisa. Alguns dias passaram-se e do nada eu fui demitido, simplesmente, assim, do nada mesmo. Chegou e foi lá e me demitiu dizendo que eu estava improdutivo. Tá certo isso? Só que antes disso, havia entrado em contato com os meus pais, com os meus parentes, para dizer que eu tinha dado positivo para HIV. Mais um crime que eles cometeram, né? Porque não pode falar do seu diagnóstico para outras pessoas sem que você permita que isso aconteça. É claro. E aí, além deles falarem para os meus pais, eles me trataram com preconceito na empresa, ou seja, espalhou para todo mundo da empresa, supostamente com a intenção de fazer com que as pessoas se protegessem contra mim, porque, tipo assim, como era um restaurante, eu acho que na cabeça deles, na cabeça de Jerico, do caralho, Diabo! achava que, pelo fato de eu trabalhar em um restaurante, eu poderia acabar transmitindo para as pessoas, se eu me cortasse, ou sei lá, se eu tocasse nas coisas, não sei o que dava na cabeça desse povo. Ai, Monas. Porque, sério mesmo, eu sentia esse olhar, assim, de pena, de coitado, assim, sabe? E aí, não sabia como reagir a isso, não sabia como lidar com isso, fui passando por isso. Depois foi que eu senti tudo que estava acontecendo, saca? E foi péssimo pra mim. E aí, eles entraram em contato com os meus pais, né, antes de me demitir, porque na cabeça deles, eu ia me aposentar só pelo simples fato de ter descoberto que vivia com HIV. E aí, assim, é uma coisa que não acontece assim, né? Dessa forma. Não é só por viver com HIV que a pessoa automaticamente vai se aposentar ali. Eles encaminharam esse processo para o INSS junto com os meus pais, né? Não sei como os meus pais conseguiram pegar um atestado médico que comprovava que eu vivia com HIV, porque isso também não pode, isso é crime, o médico não pode liberar um atestado médico seu para qualquer outra pessoa, mas isso aconteceu comigo, então, ou seja, eu sofri 1000 crimes de uma vez só, porque eu, só por viver com HIV, não era capaz de lidar com a minha própria vida. E isso de acordo com a cabeça das pessoas, entende? Nossa, bicho. Então, assim, é uma opressão e um preconceito que ainda acaba acontecendo, porque, como eu falei no começo do vídeo, o motivo de eu relatar toda essa história é porque pessoas que vivem com HIV me falam que isso acontece com elas hoje em dia, sabe? E muitas delas não sabem procurar os seus direitos. Então, assim, são coisas que a gente tem que tentar, no máximo, capturar provas, registrar, sei lá como. Faz vídeo, faz áudio, ver se tem alguém próximo que não tenha nenhuma ligação com a empresa, porque nenhum funcionário vai querer, né, ser testemunha dessas situações, né? Eu não assumo esse BO. O funcionário vai dizer, eu vou sim como testemunha ali pra dizer que você sofria isso. Não, é mais fácil um cliente, alguém que compre lá, que tem uma afinidade com você. Eu mesmo era adorado por todos os clientes desse lugar, né? Enfim, eles falaram lá pros meus pais, né, que iam dar lá a entrada do processo da aposentadoria. Os meus pais eram uma pessoa que não tinham conhecimento, não tinham estudos assim. Então, o que que acontece? Usaram ali, né, a falta de conhecimento dos meus pais e usaram o psicológico deles, né, pra ali, tipo, me demitir de boaça, sem que eles passassem por nenhuma situação que fosse prejudicar a empresa deles, né? Eu não assumo esse BO. Porque, assim, falaram pros meus pais, iludiram os meus pais dizendo que eu ia me aposentar ali, que não ia interferir nos meus estudos, e barará e bererê. Porém, o que é que acontece, gente? Uma pessoa que vive com HIV não se aposenta só por viver com HIV. Existem diversos benefícios sociais que pessoas que vivem com HIV podem ter direito, de acordo com a sua condição socioeconômica, né? Se você tem emprego, se você tem família para te apoiar ali, se a sua família tem renda e tudo mais, saca? Eles podem analisar tudo isso. Porém, o órgão INSS, ele não avalia essas situações. O órgão INSS só vai avaliar a sua condição física. Pessoas que vivem com HIV não desenvolvem nenhum problema físico, nenhuma comorbidade, assim, física, saca?
Só se ela desenvolver a síndrome AIDS e acabar tendo infecções ou doenças oportunistas que venha a causar algum problema ali físico nela que torne ela incapaz de realizar funções laborativas, ou seja, emprego, incapaz de realizar funções do trabalho. Mas a gente sabe que existe sim uma exclusão social dessas pessoas que vivem com HIV, que É mesmo, é? existe sim um preconceito, que essas pessoas são demitidas só por viverem com HIV, e é óbvio que a empresa não vai chegar e vai dizer, você tem HIV, né? Vou te demitir. Óbvio que não é isso. Mas assim, se a empresa descobrir, o risco de você ser demitido é bem grande. Claro, com certeza, porque existe preconceito. Não é toda empresa que vai fazer isso. Não, é toda empresa, mas a maioria pode sim fazer isso. Tanto é que a gente vê muitos casos aí que acontecem que empresas realizam testes escondido, porque também é crime fazer teste de HIV no ato de admissão, demissão ou naqueles testes, aqueles exames periódicos. Não pode fazer teste de HIV para nenhuma função de trabalho, para nenhuma empresa. Isso é crime fazer sem que você saiba, sem que tenha sua permissão. E mesmo com a sua permissão, você não deve permitir, porque HIV e STs só diz respeito a você, é uma questão de saúde sua, que você tem que fazer testes com frequência para descobrir e tratar. A empresa não tem nada a ver com isso, a empresa é só preconceituosa mesmo. Diabo! Então por isso que a gente tem que estar por dentro de todas essas situações, né? Mas o que é que acontece? Eu fiquei esperando meses resposta do INSS. Nisso, eu tive que retornar para casa dos meus pais, né? Porque eu tava lá morando com esse meu amigo aí, que eu dividia o aluguel com ele, mas daí eu fiquei sem receber dinheiro, porque quando eu fui demitido, eu não recebi aquela rescisão que todo mundo recebe, porque eu tava aguardando a resposta do INSS. E daí, esse tempo de aguardar a resposta, eu não tinha recebido nada, então eu tive que voltar para casa dos meus pais. Eu acabei parando de estudar ali, porque eu não tinha como pagar a mensalidade dos estudos, tive que trancar a faculdade. E os meus pais também diziam, que você não precisa mais estudar, porque você vai se aposentar, porque você também, como é que você vai ser um enfermeiro tendo essa doença, e não sei o que, tarará, e tarará, e muita desinformação ali, muito preconceito vindo dos meus pais, vindo do meu emprego, vindo pra pessoas que se diziam amigas também, sabe? Então, tipo assim, viver com HIV é de boa, porque tem tratamento, mas todo o estigma, exclusão e preconceito social que tu vai sofrer é que é uma bola gigantesca, e daí você precisa procurar se cuidar ali com profissionais, né? De preferência, cuidar da sua saúde mental, que é o mais importante, né? E é algo que, tipo, na minha família foi algo que foi sempre negligenciado a saúde mental, né? Eles achavam que cuidar da saúde mental era só se fosse uma pessoa louca ou uma pessoa drogada. Então, assim, eu sempre quis ir pro psicólogo, até falava pra minha mãe e tudo mais, mas nunca dava certo, sabe? Até que eu mesmo comecei a ir fazer terapia sozinho, sem contar pra eles, e comecei a entender ali que, tipo, em relação à minha família e eu, não tinha nenhum problema. O único problema era eles mesmo que não queriam me aceitar como eu era, saca? E eu não precisava estar ali me esforçando para que eles aceitassem Dejaí como Dejaí era. É claro. Porque Dejaí começou a trabalhar com 14 anos, pagou todos os seus cursos, comprou todos os seus bens, comprou todas as suas roupas, ajudou em casa financeiramente. Então o fato de Dejaí ser gay e a sua família não te aceitar, Dejaí não tinha nada a ver com isso, né? Eu tinha que seguir a minha vida e os meus pais seguiriam a vida deles. E aí, assim, quando eu voltei a morar com eles, eu ficava sofrendo preconceito de sorofobia diariamente e também, né, de homofobia, porque meu pai, eles nem queria conversar comigo. Quando eu ia falar, ele ia entrar no assunto, às vezes ele até falava, vai procurar a sua raça, vai Eu não ouvi o que eu ouvi? procurar, tipo assim, era algo muito ignorante, é algo ignorante. Eu sei que os meus pais é de um tempo antigo, tem outra cabeça e tudo mais, sabe? Eu entendo isso hoje, mas naquela época, quando eu tava passando por isso, não tinha como eu entender isso. Nem hoje eu também aceitaria isso. Entender é uma coisa e aceitar é outra coisa. Porque todo mundo que vive, todos os seres humanos estão suscetíveis a mudar e conhecer coisas novas, a evolução humana, né? E parece que, tipo assim, algumas pessoas ficam paradas com a cabeça lá nos anos, sei lá, né? Não sei nem que ano é mais. E aí o que é que acontece, né? Consegui me libertar disso dos meus pais, de achar que eu precisava ali agradar eles o tempo inteiro. E aí eu comecei a responder mesmo essas palavras que o meu pai dizia que acabava sendo homofóbica e sorofóbica. Eu respondia a ele e acabava gerando discussões ali entre a gente. E daí um certo dia ele me colocou pra casa, pra fora de casa novamente, né? A resposta do INSS não foi uma boa resposta. Eu só fui aprovado para receber um mês de aposentadoria, para vocês verem.
Por quê? O INSS só vai analisar a questão física, e fisicamente eu estava ótimo para continuar trabalhando, para exercer funções laborativas. Aí o que é que acontece, né? Eu procurei um advogado para poder processar a empresa, porque eu comecei a pesquisar e vi que era crime o que tinha acontecido comigo. Porém, como eu estava lá na casa dos meus pais, eles pegaram os meus documentos, pegaram o meu celular, pegaram os meus cartões de bancos e me deixaram assim impossibilitado de resolver os meus próprios problemas, né? Resolver as minhas próprias coisas. Nem renovar a matrícula da minha universidade, os meus pais estavam permitindo que eu fizesse. Tá certo isso? E aí, por isso que, depois de tanto conflito, eu acabei sendo expulso da casa deles novamente. Porém, dessa vez, sem dinheiro, sem emprego e sem ter onde ficar. Aí eu comecei a ficar na casa de alguns amigos. Acabou que, tipo assim, a tentativa de processar a empresa não deu certo, por quê? O primeiro advogado se negou a pegar o caso, porque, não sei, né? Devido à situação, eu acho, de ser algo relacionado ao HIV, provavelmente ele era também uma pessoa preconceituosa. E o segundo advogado, eu não consegui continuar a conversa com ele e tentar processar, porque os meus pais não apoiaram com isso. Ah, mas você precisava do apoio dos seus pais? De uma certa forma, sim, porque eram as únicas pessoas que tinham como provar que toda aquela situação estava acontecendo, né? Porque o quê? A empresa entrou em contato com os meus pais e falou: olha, seu filho vive com HIV. Se os meus pais pudessem confirmar essa informação, já ia constatar que um crime aconteceu, porque não pode falar para as pessoas sem a minha permissão. Mas meus pais não estavam dispostos a me ajudar com isso, a processar essa empresa. Nossa, bicho! Sabe? E se eu tivesse processado, eu teria ganhado uma grana o suficiente para eu continuar os meus estudos sem que nada abalasse a minha vida. Mas a minha vida foi toda abalada, né? Porque o preconceito e a desinformação, ela existe. E aí o que acontece? Eu fui pra casa desses amigos, passava um tempo, eu acabava que eu era furtado, os meus bens materiais, alguns amigos acabavam pegando, e esses amigos acabavam dizendo pra todo mundo que eu vivia com HIV, porque, né, eu chegava, pedia ajuda pra eles, mas falava toda a situação que eu tava passando. Olha, aconteceu isso, isso e isso comigo e tal, eu tô precisando de ajuda, posso passar um tempo na sua casa e tudo mais. E assim, essas pessoas acabavam me ajudando, depois se aproveitando da situação, né, roubando alguns pertences e iam espalhando para outras pessoas também que eu vivia com HIV, como, né, novamente dizendo como se eu fosse um risco ou como se eu fosse um criminoso, algo do tipo assim, sabe? E aí acabou que eu fiquei assim sem ter onde ficar mesmo, ficava tipo na rua assim, em praças, Meu Deus! o dia inteiro com as minhas mochilinhas ali. E quando chegava à noite, eu procurava algum lugar para dormir, né? Através do Grindr, por exemplo, eu procurava pessoas ali que estavam dispostas a dar um abrigo ali para mim. Às vezes eu falava o que estava acontecendo, às vezes eu não falava o que estava acontecendo. Eu só queria mesmo um lugar para eu não passar a noite na rua, né? Depois de um tempo eu consegui encontrar estabilidade, fui para casa de um amigo que me acolheu e eu morei com ele, né? Fiquei seguro e tudo mais. Mas devido ao preconceito que eu passei no meu trabalho, com a minha família, com os meus amigos, eu fui de uma situação que eu estava super estabilizado ali, trabalhando, estudando. Eu estava até pagando um consórcio para comprar um transporte para tentar melhorar essa correria de estudo e trabalho. Eu fui, tipo assim, eu tava no topo da pirâmide e do nada eu fui lá pro baixo da pirâmide, morando na rua, sem emprego, sem casa. Eu acho Eu não vi para sofrer. engraçado hoje, mas foi uma situação que, tipo assim, eu poderia ter perdido a minha vida, né? Como eu tentei cometer isso algumas vezes, não pelo fato de viver com HIV, mas sim pelo fato de estar passando por toda essa situação. Tipo, eu pensava, porra, por quê? Do nada tava tudo bem, agora eu tô aqui nessa situação. O HIV foi só uma ponta do iceberg ali, mais um problema que veio para as nossas vidas, para a minha vida, né? Porque as pessoas tratam como se o HIV fosse o único problema na nossa vida, sendo que não é. E hoje em dia o vírus HIV tem tratamento, você se trata, fica indetectável, intransmissível, não transmite para ninguém, leva uma vida saudável e, tipo assim, não desenvolve mais a AIDS, não desenvolve outros problemas, sabe? Se você faz o seu tratamento, se você se cuida, você vai levar uma vida normalmente, como qualquer outra, como qualquer pessoa que viva ou não com HIV. É mesmo, é? Mas todo o problema está gerado na desinformação e no preconceito que as pessoas ainda têm muito a respeito disso, né? Então, por isso que nós que vivemos com HIV aqui temos que estar por dentro dos nossos direitos, das leis e tudo mais, né? Tem uma lei que ela é 12.984, ela existe há muito tempo, assim. Foi até a Dilma que criou essa lei, que é uma lei que fala sobre a criminalização, né, do preconceito contra as pessoas que vivem com HIV. Essa lei, ela fala que os crimes podem ser negar emprego ou trabalho,
exonerar ou demitir do seu cargo ou emprego por viver com HIV, segregar no ambiente de trabalho ou escolar, ou seja, espalhar a informação para outras pessoas que ela é uma pessoa que vive com HIV, isso seria crime, né, também. Divulgar a condição da pessoa que vive com HIV ou que vive com AIDS com a intuição de ofender a sua dignidade, né, que foi o que aconteceu comigo ali com os meus amigos, que acabavam espalhando informação que eu vivia com HIV com a intenção de ofender mesmo a minha dignidade ali, fazer com que as pessoas se afastassem de mim e me tratassem como risco, que era isso que elas estavam fazendo. Recusar ou retardar atendimento de saúde, né? Ou seja, assim, recusar atender você porque você vive com HIV, exemplo. Muita gente acha que o dentista vai perguntar que você vive com HIV, o que você precisa dizer. Mas você não precisa dizer ao dentista que vive com HIV. E se ele recusar te atender porque você vive com HIV, isso é crime, isso é preconceito. Impedir que a pessoa continue estudando, impedir que a pessoa continue trabalhando, impedir que a pessoa permaneça em locais ou estabelecimentos de ensino, de cursos de grau superior, ou público ou privado, tudo isso é crime, né? E aí isso está na Lei 12.984, que foi criada em 2 de junho de 2014. Mas tem uma lei mais recente aí também, que foi criada, que reforça o fato de pessoas que viverem com HIV terem o direito de manter o seu diagnóstico em sigilo, né? Ou seja, contar para quem ela quiser, quando ela quiser, né? É claro. E também os médicos, os profissionais de saúde não podem falar do seu diagnóstico para outras pessoas. Tem um sigilo médico e profissional. Se esse profissional de saúde espalhar o seu diagnóstico para outras pessoas com a intenção de ali ofender a sua dignidade, com a intenção de causar algum mal para você, isso também é crime, né? Como, por exemplo, eu recebo muitos relatos de pessoas que moram em uma cidade pequena do interior, onde o agente de saúde foi lá e saiu dizendo para todo mundo que tal pessoa tinha HIV. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Né? E essa pessoa automaticamente fica exposta a toda a cidade, a toda a sociedade. Automaticamente essa pessoa não consegue emprego, porque todo mundo já sabe que ela vive com HIV, então as empresas ficam com medo de dar emprego para essa pessoa. Então o que acontece? Uma desinformação, um preconceito acaba acabando com a vida da pessoa, porque essa pessoa vai perder todas as oportunidades dela de encontrar um emprego, de estabilidade financeira e tudo mais, porque ela está sofrendo esse estigma social, porque um profissional de saúde incompetente foi lá e divulgou o diagnóstico dela para outras pessoas. Nossa, bicho. E vocês, mas isso acontece sim, gente, isso acontece. Isso acontece muito. Tem um rapaz até que me relatou que ele vive com HIV, é enfermeiro, já era formado em enfermagem, trabalhava ali na área de enfermagem em um hospital, até o dia que as pessoas descobriram que ele vivia com HIV, ele começou a sofrer preconceito dentro do hospital, dos companheiros de trabalho, né? E ele foi relatar essa situação para a gerente dele. E o que foi que aconteceu? A gerente dele demitiu ele. Eu não ouvi o que eu ouvi? Sem motivos, assim, entre aspas, né? Óbvio que ela não falou, vou te demitir então, porque você tem HIV. Claro que não, gente, ninguém vai dizer isso. Mas a pessoa vai lá e demite a outra pessoa, arranja qualquer outra situação, qualquer outro problema e demite ela. E o que é que acontece? A gente tem que procurar direitos, porque eu vejo muitos advogados que acabam dizendo que não existe esse direito, que não existe o direito do benefício, que não existem benefícios para as pessoas que vivem com HIV e tudo mais, mas ele existe sim devido a essa exclusão social que a gente acaba sofrendo. Isso tudo que aconteceu comigo, por exemplo. Eu falei, né, que eu só recebi um mês de benefício, né? Só que, tipo, aquela situação que eu passei, onde eu já estava até morando na rua, me dava o direito de receber muito mais tempo de benefício, porque eu estava sofrendo uma exclusão social das pessoas. Diabo! Eu tinha acabado de ser demitido do meu trabalho, mas o INSS não observa isso. E aí, né, depois de um tempo já criando conteúdos aqui na internet, falando sobre HIV e tudo mais, eu conheci uns advogados até que eles trabalham aqui na minha cidade e que eles fazem esses trabalhos especificamente para essas pessoas que vivem com HIV, de correr atrás dos direitos delas, sejam sobre os benefícios sociais que existem, ou seja, sobre qualquer crime, qualquer preconceito que a pessoa venha a sofrer, né? E eles vão atrás disso porque eles sabem que é algo que realmente é o direito da pessoa que vive com HIV, porque existe essa exclusão social, que automaticamente
você não vai conseguir novos empregos, você não vai conseguir novas oportunidades, porque algumas empresas vão sim não querer te contratar, porque já sabem que você vive com HIV. Como essas pessoas que foram expostas aí em interiores, em cidades mais pequenas e tudo mais, sabe? É sempre importante você procurar advogados que tenham conhecimento sobre isso, sabe? Perguntar pra ele se ele tem algum conhecimento nessa área, se ele já pegou algum caso parecido, o que ele acha sobre isso e tudo mais, para você ali fazer uma pesquisa ali no seu advogado para saber o que, que ele acha ali a respeito disso, né? Mas vai estar aqui também embaixo na descrição do vídeo o link do meu perfil do Instagram. Então qualquer pessoa que vive com HIV do Brasil inteiro, que tenha passado por qualquer situação de preconceito, de discriminação, que tenha sido demitido ou algo do tipo, pode falar comigo lá na DM que eu vou passar o contato dos meus advogados, que eles atendem o Brasil inteiro e tenho certeza que eles vão conseguir ajudar vocês. Esses advogados que eu citei, eles trabalham aqui com uma ONG aqui da cidade, para as pessoas que vivem com HIV. Então, se forem pessoas que vivem com HIV, eles conseguem dar essa ajuda. E aí, como eu disse, vai avaliar toda a sua situação socioeconômica, vai avaliar toda essa situação se você sofreu algum tipo de exposição, onde você mora, porque todos esses fatores vai acabar dificultando ali, né, a sua reingressão ao trabalho, né? De você voltar ali a trabalhar após você ter sido demitido ou exposto de alguma forma. E é isso, assim, basicamente, sabe? Eu quis aqui relatar a situação que aconteceu comigo há alguns anos atrás, para que vocês fiquem cientes de qualquer situação que venha acontecendo com vocês no trabalho, para que vocês possam procurar os direitos de vocês, para que vocês consigam registrar essas situações que venham acontecendo no trabalho, na escola, com os amigos ou em casa. Registrem o máximo que vocês puderem, sabe? Para poder ir atrás dos direitos de vocês. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Deixa um like aqui também nesse vídeo, porque vai ser importante para que ele seja entregue para outras pessoas também, né? Que precisam receber essa informação. Se inscreve no canal, não se esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que virem a ser postados aqui. Deixa aqui embaixo também uma sugestão do que você quer ver aqui no canal. Um cheiro e até o próximo vídeo.